Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco. Nós já sabemos, né, do porquê do assunto da noite de hoje, comemoração dos mortos, que é o título que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da segunda parte. Kardec, nesse capítulo, ele fala sobre a vida espírita, né, o que acontece do outro lado da vida. E aí ele chega, inclusive, a analisar o que acontece no momento do desencarne de um ente querido, de quem quer que seja, e como é que isso é visto pelos espíritos, né, por aqueles que desencarnam. Então, a primeira pergunta, que é a 320, Kardec pergunta assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Ou seja, nessas comemorações de finados, de Dia dos Mortos, especificamente, né? Nessas datas específicas, os espíritos ficam tocados quando os seus familiares, os seus amigos, ainda encarnados, lembram deles? E aí os espíritos respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, os espíritos já desencarnados, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados ou se não estão bem, se não estão felizes, serve-lhes de lenitivo. Ou seja, em ambas as situações, quer o desencarnado esteja numa situação já boa, né, ele esteja bem, já adaptado à vida depois da morte, etc. Ou ainda um pouco perturbado ou um pouco triste, seja lá qual o seu estado interno, íntimo, a lembrança deles para nós, a partir de nós encarnados, para eles é sempre muito boa, tanto para os que estão bem, tanto para aqueles que ainda não estão bem. Então, para uns é lenitivo, ou seja, é um suavizar daquele estado menos bom que eles estão, e aqueles que já são felizes ficam mais felizes. Então, é importante, primeiro, nós pensarmos nesse aspecto, porque todos nós, ou a maioria de nós, tem já pessoas que já partiram. Pode ser um parente, pode ser um amigo, a maioria de nós, né? Não diria todos, porque a gente não sabe. E como é que a gente pensa nessas pessoas? Em primeiro lugar, não é apenas nesse dia específico de finados, né? Finados é um dia que mais gente está instituído, que a gente pode pensar neles, né? Mas para quem tem laços de afeto e que esses laços não estão mais aqui entre nós, nós pensamos neles várias vezes. Às vezes, várias vezes por dia e às vezes todos os dias. Então, essa lembrança, para eles, é sempre positivo. E a gente vai fazer apenas uma ressalva, caso na hora que a gente esteja lembrando ou trazendo de volta para a nossa memória aquele ser querido, se nós sofremos com essa lembrança, por algum motivo, se nós nos entristecemos ao lembrar, apesar de serem laços de afeto do nosso coração, esse nosso pesar, essa nossa tristeza, pode deixá-los mexidos ou tocados ou às vezes abalados, dependendo do equilíbrio que eles tenham. Então, da nossa parte, quando a gente lembrar deles, é impossível não lembrar, né? O nosso esforço vai precisar sempre ser na direção de uma lembrança positiva, de coisas positivas, e que o nosso sentimento em relação a eles, quando a gente lembra, que ele seja o mais acolhedor e o mais fortalecido, que a gente envie as nossas melhores vibrações de fortalecimento, desejando que eles estejam bem, desejando que eles estejam
cumprindo aí essa etapa do processo evolutivo deles com sucesso. Qualquer dor que eles possam estar tendo, a gente pede então que eles sejam amparados e auxiliados. Dessa maneira, nós conseguimos lembrar e ajudar ao mesmo tempo com a lembrança que a gente tem. Mas se a gente lembra com uma saudade a gente não vai poder abrir mão dela. Todos nós sentimos falta, né? Mas se a saudade nos pesa muito, se nos deixa amargurados, tristes, ou parece que a vida ficou vazia sem a presença daquela pessoa querida, esse vazio, esse sentimento de pesar, muito pode afetar aos espíritos que já estão do lado de lá. Então, de nossa parte, não está proibido ter saudade, não está proibido pensar neles, mas a gente precisa prestar atenção de que forma está sendo essa lembrança, do que a gente está enviando para eles, quais são os sentimentos que estão passando pelo nosso coração quando a gente lembra dos entes queridos que já partiram. E mais adiante, na pergunta 323, Kardec tem uma pergunta específica do que acontece muitas vezes no dia de finados, né? E às vezes fora desse dia. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Ou seja, o espírito vai ficar mais alegre, mais feliz, porque a pessoa se deslocou até o cemitério para fazer uma visita ao túmulo daquela pessoa que partiu. E aí os espíritos são muito assim suaves e sutis na sua resposta, né? Eles dizem assim: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. E aí a gente volta para o início do nosso raciocínio. Ir visitar significa que o que me move é essa lembrança. Só que eu preciso concretizar a lembrança visitando o túmulo, né? A visita é a representação exterior de um fato íntimo. E como na doutrina espírita nós priorizamos como somos espíritos imortais, e a sede do nosso sentir e pensar é no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interno, é neste lugar que nós podemos fazer essa visita. Caso nós não possamos ou não desejemos fazer a visita física, né, ao túmulo. E aí eles trazem uma frase, uma afirmação muito bela, né? Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Ou seja, o meu desejo, a minha lembrança, e quando naquele momento da lembrança eu dirijo a este ente querido, junto com os meus melhores sentimentos de bem-estar, de que ele esteja bem, ele ou ela, né, estejam bem, se eu posso fazer uma oração por eles do meu jeito, do jeito que eu puder e fizer, isso torna essa lembrança sagrada. Eles dizem que santifica o ato da rememoração. Então a gente consegue revestir a nossa lembrança com uma característica, um cunho do sagrado. Isso quer dizer que a gente consegue, com a nossa prece, com os nossos melhores sentimentos, na hora da lembrança, elevar a qualidade do padrão energético vibratório do nosso pensamento. E isso certamente alcança aquele nosso querido e ele vai certamente se beneficiar dessa vibração, dessa energia de qualidade melhor.
Então, na comemoração dos mortos ou nas nossas lembranças, mais uma vez a doutrina nos ensina que precisamos estar sempre refletindo a respeito do como nós sentimos, como nós pensamos. Não é só pensar e só sentir. É preciso que haja, junto com isso, uma reflexão a respeito, mesmo que seja uma coisa muito particular, muito pessoal, muito íntima. Que qualidades eu estou colocando, revestindo essa minha lembrança? Para que a gente possa ir devagarinho melhorando a qualidade das vibrações dessa lembrança. Eu me lembro de uma historinha, que é verdadeira, né? Um relato, eu trouxe aqui para a gente refletir quais são os conceitos envolvidos nessa questão de vida e morte, porque que isso sempre mexe muito com a gente fica muito desestabilizado, né? E, na verdade, havendo uma comparação interessante que a gente possa fazer para a gente poder entender. E ela diz assim: uma onda no mar e todo o oceano são a mesma coisa. Você pode se identificar com a onda que vai e volta para tornar a ir e voltar continuamente. Ou você pode se identificar com o oceano. Enquanto você se considerar que é onda distinta do oceano, haverá princípio e fim. Então haverá vida e morte. Mas se você se considerar a partir do ponto de vista do oceano, você era, é e continuará sempre sendo oceano. Então, esse é o grande convite que a doutrina espírita faz para nós, para a gente deixar de se ver como uma parte isolada desse grande todo. E cada vez nos integrarmos mais nessa grande teia, né? Nessa grande malha onde existem todas as conexões possíveis. Então, estar aqui na matéria, encarnado, aparentemente, entre aspas, separado ou apartado daqueles que são caros ao nosso coração, é apenas uma circunstância. Não é uma realidade verdadeira, vamos dizer assim. São circunstâncias, percursos do caminho. Isso se a gente desenvolve o olhar do oceano. Mas se a gente fica achando que é onda, né? Vai e volta, a gente fica meio isolado do todo. Então a doutrina espírita sempre nos convida a desenvolver esse olhar mais amplo a nosso próprio respeito. E aí a gente consegue colocar cada coisa nos seus devidos lugares e nos seus valores. Eu tenho uma amiga muito querida, desde a época de escola. Nós nos separamos um tempo, aí cada uma tomou o seu rumo. E uns 4, 5 anos atrás a gente retomou o contato. Ela, inclusive, foi ela que me procurou, porque ela estava num processo de depressão muito séria, saindo já do processo, mas ainda muito debilitada, porque ela havia perdido um filho recentemente, de 22 anos, de câncer. E foi assim um processo bem rápido. E nós nos encontramos e começamos a conversar. E assim, eu tentando ir devagarinho, né, com as perguntas e tudo, eu não sabia qual era a crença dela, nem qual a ideia que ela fazia de morte e de vida. E aí ela foi descrevendo todo o processo do desencarne do filho, e a impressão que eu tinha, na medida em que ela ia descrevendo todo o processo doloroso daquela perda como mãe, né, assistindo a tudo que ela assistiu, a impressão que eu tinha com o relato dela era que tinha acabado de acontecer um dia antes, porque era tudo muito vivo.
né? E ela muito ainda mobilizada com toda aquelas cenas. E aí depois ela foi me contando que após o desencarne dele, que ela sentia a presença dele perto dela de vez em quando, que ela sonhava com ele de vez em quando, que ele vinha visitá-la, que teve assim alguns outros 2 ou 3 incidentes que ela relatou e ela sabia que era ele que estava ali. E aí quando ela abriu para esses relatos, eu perguntei como que ela pensava, onde é que ele estava, qual era a ideia que ela tinha disso. Aí ela falou assim: eu acho que ele virou uma estrelinha, né? E aí eu percebi que ela não estava se permitindo elaborar mais nada além disso, né? Ou seja, com todas as evidências da presença do filho desencarnado perto dela, com todo o acolhimento que ele trazia, porque ela se sentia bem, mesmo assim ela continuava amargurada e triste. E aí, num determinado momento da conversa, ela falou assim: eu sei que ele às vezes vem me ver, vem me visitar, mas eu não consigo acabar com a minha amargura, porque ele não está aqui. Então, a nossa dificuldade de manter os nossos vínculos de afeto, as nossas ligações, que ficam mais sutis quando a pessoa querida desencarna, porque concretamente a pessoa não está aqui. Eu não posso tocar, eu não posso ver, eu não posso falar diretamente com ela. Aí parece que a pessoa vira estrelinha, né? Então, para nós que aqui ficamos e os nossos queridos partem, é um trabalho de cada um de nós. Preservar, guardar com muito carinho, né? E cuidar do sentimento que a gente sempre teve por eles e que continua tendo. Essa é a visão do oceano. Tudo faz parte, né? Estamos todos mergulhados nessa grande teia de relações, de conexões, e isso não se desfaz só porque circunstancialmente estamos em planos de vibração diferentes. Mas os afetos permanecem, as conexões permanecem. Momentaneamente estamos em países diferentes, mas em algum outro momento nos reuniremos. Não só quando a gente desencarnar, mas existem situações ao longo da nossa vida em que a gente pode se encontrar. Num sonho, no perceber a presença querida desse que aqui está presente, eu sei que está, eu sinto que está. Então são possibilidades que a doutrina espírita vai descortinando para nós a partir do momento que a gente expanda o nosso entendimento para essa possibilidade. Considerando que nesse momento que estamos aqui na Terra, encarnados, esse corpo, essa roupa que nós estamos vestindo temporariamente, é só um breve momento dentro de um processo evolutivo que vai ao infinito. É que nem uma estação de trem, né? Se a gente fica sentadinho ali olhando os trens que chegam e os trens que partem, existem pessoas chegando e pessoas partindo. E a gente vai vendo que as viagens continuam acontecendo. A vida é assim. Enquanto uns permanecem mais tempo, outros partem antes, mas tudo está ligado e interconectado. Mas a consciência de que somos imortais e por causa disso os nossos laços permanecem, isso precisa ser expandido não só no nosso raciocínio, na nossa maneira de pensar, mas principalmente na nossa maneira de sentir. Eu não preciso só entender que eu sou um espírito imortal e todos somos. O nosso esforço agora é de sentir, de nós nos sentirmos espíritos imortais, que é muito diferente de apenas compreender.
porque quando a gente realmente se sente espírito imortal, todas essas diferenças, todas as circunstâncias externas acabam tendo uma menor interferência na nossa maneira de ser. E aí, a respeito disso, é a historinha que eu queria trazer hoje, é a respeito de Sócrates. Já nos seus momentos finais, ele foi condenado por ser um criminoso na visão do governo na época, e ele foi condenado a ingerir cicuta, um veneno, pelas atitudes dele como filósofo e pensador. E aí está aqui assim: alguns séculos antes de Cristo vivia em Atenas o grande filósofo Sócrates. A sua filosofia não era uma teoria especulativa, mas a própria vida que ele vivia. Aos 70 e tantos anos foi Sócrates condenado à morte, embora inocente. Enquanto aguardava no cárcere o dia da execução, seus amigos e discípulos moviam céus e terra para o preservar da morte. O filósofo, porém, não moveu um dedo para esse fim. Com perfeita tranquilidade e paz de espírito, aguardou o dia em que ia beber o veneno mortífero. Na véspera da execução, conseguiram seus amigos subornar o carcereiro. Desde aquela época já existia essa prática, que abriu a porta da prisão. Críton, o mais ardente dos discípulos de Sócrates, entrou na cadeia e disse ao mestre: "Foge depressa, Sócrates." "Fugir? Por quê?" perguntou o preso. "Ora, não sabes que amanhã te vão matar?" "Matar-me? A mim? Ninguém me pode matar." "Sim, amanhã terás de beber a taça de cicuta mortal," insistiu Críton. "Vamos, mestre, foge depressa para escapares à morte." "Meu caro amigo Críton," respondeu o condenado, "que mau filósofo és tu! Pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim." Depois, puxando com os dedos a pele da mão, Sócrates perguntou: "Críton, achas que isto aqui é Sócrates?" E batendo com o punho no osso do crânio, acrescentou: "Achas que isto aqui é Sócrates? Pois é isto que eles vão matar, esse invólucro material, mas não a mim. Eu sou a minha alma. Ninguém pode matar Sócrates." E ficou sentado na cadeia aberta enquanto Críton se retirava chorando, sem compreender o que ele considerava teimosia ou estranho idealismo do mestre. No dia seguinte, quando o sentenciado já bebera o veneno mortal e seu corpo ia perdendo aos poucos a sensibilidade, Críton perguntou-lhe entre soluços: "Sócrates, onde quer que te enterremos?" Ao que o filósofo semiconsciente murmurou: "Já te disse, amigo, ninguém pode enterrar Sócrates. Quanto a esse invólucro, enterrai-o onde quiserdes. Não sou eu. Eu sou a minha alma." E assim expirou Sócrates, que tinha descoberto o segredo da felicidade, que nem a morte lhe pôde roubar. Então, dentro do assunto da noite de hoje, falando dos mortos, dos nossos laços de afeto que ficam aparentemente rompidos, quando nós vamos desenvolvendo esse conceito, que traz essa história para nós, eu sou a minha alma, e o outro também é essa alma, as almas se comunicam o tempo todo. Os espíritos nos dizem, mesmo no livro dos espíritos, que os espíritos afins se atraem no meio de uma multidão. Laço de afeto é assim. Quando existe afinidade, quando existe simpatia, quando existe ligação e conexão entre as almas,
elas estão sempre ligadas, elas estão sempre conectadas, estão sempre unidas. Onde elas estão não faz diferença. Nós somos capazes de perceber a presença delas de uma forma muito, muito sutil e suave. E elas também se felicitam em nos ver felizes, ou pelo menos nos esforçando a dar mais um passo e mais um outro passo aqui nessa vida. Então, a nossa atitude, nós que aqui ficamos, né, diante daqueles que já partiram, foram só um pouquinho antes de nós no trem que saiu antes, né, do nosso, a nossa atitude é muito aquela frase lá daquele filme, né, O Resgate do Soldado Ryan, faça valer a pena. A nossa parte, nós que ficamos aqui, é fazer que essa nossa vida valha a pena. Primeiro para nós, e à medida que ela vai valendo a pena para nós, vai fazendo cada vez mais sentido para nós, a nossa alma vai ficando mais alegre. E a nossa alegria também é capaz de contagiar os nossos entes queridos. E aí a gente pode proporcionar a eles uma alegria também. Então a nossa parte aqui, como dizia a tia Vera, né, é caprichar. É o fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem hoje. Tem aqui uma tristeza, uma saudade, eu sinto falta da pessoa? Faz parte. Isso acontece com todos os seres humanos, só não acontece com poste. Né? Mas com o ser humano é parte da nossa condição. A pessoa era uma pessoa importante, preenchia muitas coisas da nossa vida e agora fisicamente ela não está mais aqui. Mas aqui dentro do meu coração eu preciso construir, assim, com bastante certeza e com bastante convicção, que os laços que nós construímos não se desfizeram e nem vão se desfazer em momento nenhum. Eles continuam sendo alimentados e construídos e fortificados com com o meu desejo, com a minha intenção. E aí, só para a gente encerrar, eu achei interessante isso. Uma vez eu estava assistindo um documentário na televisão, alguns anos, isso, uns 2 ou 3 anos, era sobre o Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, né, que sofreu aquele acidente e teve várias sequelas, né, por causa do acidente, e a esposa dele faleceu no acidente. E aí ele contando o momento do acidente, que ele acordou e ele viu ela indo embora. E ele foi atrás dela. E aí ela virou para ele, falou: não, volta, ainda não é a sua hora. Você ainda tem que cuidar dos nossos filhos. E depois ela foi e ele voltou para o corpo. E aí foi resgatado, enfim, cuidado. E aí ele falou que ele ficou um tempo com muita saudade dela. Uma saudade muito grande. Mas que depois ele foi vendo que aquilo foi só um momento de afastamento temporário. E que ele não ficava pensando na falta que ela fazia. Ele ficava pensando mais no dia que eles fossem se encontrar. E aí ele diz assim: vai ser um dia muito feliz. Eu achei interessante a perspectiva dele de pensar no positivo, de pensar naquilo, como vai ser bom encontrar, em vez de ficar chorando e entristecido pela falta. Então é uma visão interessante para a gente desenvolver. Como vai ser bom encontrar, como vai ser bom abraçar, conversar. E quem sabe a gente não pode fazer isso antes da gente desencarnar.
Então, são consolações que a doutrina espírita traz para nós, que são muito importantes para o nosso coração e para a nossa alma. E aí a gente roga a esses espíritos amigos, queridos, que já estão do lado de lá, mas que certamente ou possivelmente aqui estão conosco nesse momento, porque estamos nos lembrando de todos eles, e a gente envia para eles agora o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento, e eles certamente estão registrando, e se a gente puder garantir, né, eles estão muito felizes conosco. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Certamente sairemos daqui com um sentimento